Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre moral e ética. Vamos sair um pouco do âmbito da filosofia antiga. Lógico que falaremos sobre ela também, mas falaremos um pouco além. Falaremos também sobre um pouco da moral e da ética na visão do cristianismo, né? Na filosofia medieval e na filosofia moderna. Ok? Mas vamos começar com o conceito básico, que no caso é a etimologia, né? Vamos começar pela etimologia. Explicação etimológica. Ética vem do grego ethos, que significa modo de ser. Moral tem sua origem no latim, que vem de mores, significando costumes. A moral tem caráter normativo e obrigatório. A ética é a forma que o homem deve se comportar no meio social. Ou seja, tem que sempre levar isso em consideração, lembrar que moral está sempre ligado à regra e ética está ligado em como nós nos comportamos no nosso meio social. E a gente vai ver mais para frente que Hegel fala sobre isso, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Eu coloquei uma chargezinha, vou ler para vocês. Gente, perdoa se minha voz estiver um pouco estranha. É que eu ainda tô com um pouco de dor de garganta, porque minha casa tá em obra, então caso saia barulho também é por causa disso. Então a poeira acaba com a minha garganta. Mas vamos lá, né? A gente não pode parar a aula por causa disso. Então vamos lá. Tá fazendo o quê? Invadindo o sistema da faculdade para mudar a minha nota na prova que fiz ontem. Você não tem aulas de ética nesse curso, não? E sobre o que você acha que foi a prova? Ou seja, mostrando, né, que mesmo com aula, mesmo a gente praticando, é complicado, né? Você saber como se comportar no meio social, incluir essa ética no meio social é difícil. Viver essa ética, viver o que é pregado é difícil, sabe? E engraçado é que, por exemplo, é proibido invadir o sistema da faculdade ou qualquer outro sistema. Não é certo. Mas até onde eu saiba, não tem nenhuma lei relacionada a isso. Se tiver, eu posso estar errada, né? Mas eu realmente não sei, não conheço. Não tenho muito dessa ligação assim com coisas tecnológicas, não. Mas invadiu. Mas se tivesse uma lei, seria imoral. E seria também antiético. Então, isso é um exemplo, sabe, de imoralidade. Vamos supor que tem uma lei, eu não tenho certeza, mas vamos supor que tem uma lei que dizendo que você não pode invadir nenhum sistema na internet. Isso seria imoral e antiético. Meu Deus, eu espero que a minha voz não esteja muito estranha. Vamos continuar. Vamos para senso moral agora. O que seria o senso moral? Seria a maneira como nós enquanto indivíduos, iríamos pensar uma situação, avaliar uma situação, com, por exemplo, falando sobre justiça e injustiça. Deixa eu pensar num exemplo aqui para isso. Porque tá ligado também ao certo e ao errado, né? Por exemplo, eu, sei lá, pegar chocolate na Americanas e comer e não pagar. Que eu conheço muitas pessoas que já fizeram isso, né? Eu nunca fiz. Mas tem pessoas que já fizeram muito isso. Então, o senso moral serviria para saber, né? Para nós julgarmos se isso está certo, se esse comportamento está certo ou está errado, sabe?
Então, eu acho que ficou mais claro com esse exemplo. Aí eu coloquei aqui, maneira como avaliamos a conduta e a ação de outras pessoas, segundo ideias quase que não sai, como as de mérito e grandeza de alma. Calma que isso a gente vai explicar também em juízo de valor e juízo de fato. Eu vou explicar isso mais pra frente, tá bom? Então, agora vamos falar sobre a consciência moral. Gente, eu realmente espero que vocês assistam a aula toda. Sei que minha voz tá meio irritante, tá meio cansada. Mas, por favor, se vocês puderem, se vocês estiverem achando ruim, é só adiantar a velocidade. Tem essa opção no YouTube. É porque a minha voz tá meio ruim mesmo. E eu não posso deixar de dar aula por causa disso, né? E esse assunto ele é um pouco extenso. Antes de nós entrarmos em filosofia medieval, eu queria já deixar encaminhado esse assunto, né? Mas vamos lá. Consciência moral. Todo ser humano possui consciência moral, que o leva a distinguir o bem do mal no contexto em que vive. Ou seja, o senso moral. O que é o senso moral? É quando nós avaliamos os atos de outras pessoas. Gente, se sair algum ruído externo, a minha casa está em obra e talvez vocês possam escutar aí um barulho de martelo, alguma coisa assim, ou alguém conversando, só que está em obra. Mas vamos continuar. Ou seja, senso moral seria a nossa avaliação perante o outro, né, com conceitos de justiça, injustiça, de certo e errado. E a consciência moral seria aquilo, a forma com que nós distinguiríamos. Não, essa palavra ficou muito estranha. Seria a forma que nós conseguiríamos distinguir, pronto, o bem do mal, o certo e errado, sabe? No contexto em que nós vivemos, tipo, será que pegar o chocolate da Americanas é certo, sabe? E por que é certo, por que não é? Enfim, seria mais ou menos isso. Então vamos continuar. Surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte de agrupamentos. Que foi por isso que eu coloquei essa fotinho aqui dos primeiros agrupamentos, dos primeiros resquícios de sociedade. Isto é, surgiu nas sociedades primitivas, nas primeiras tribos. Olha aqui. A ética teria surgido com Sócrates, pois exige um maior grau de cultura. Então, vamos continuar. Eu quero deixar agora um questionamento aqui para vocês. Eu quero saber o que é que vocês pensam sobre isso. Em nome da amizade, deve-se guardar silêncio diante do ato de um traidor? O que é que vocês acham sobre isso? Eu vou ler o que eu coloquei no slide, mas eu quero que vocês reflitam um pouco. Não precisa comentar nada sobre isso, tá, gente? Mas eu vou ler aqui, né? Em uma situação como essa, os indivíduos se deparam com a necessidade de organizar o seu comportamento por normas que se julgam mais aprimoradas ou mais dignas de serem cumpridas. Cumpridas. Saiu. Tais normas são aceitas como obrigatórias e, dessa forma, as pessoas compreendem que têm o dever de agir desta ou daquela maneira. Porém, o comportamento é resultado de normas já estabelecidas, não sendo então uma decisão natural, pois todo comportamento sofrerá um julgamento. Ou seja, se você decidir revelar o ato desse traidor, né? Se, vamos supor, tentar testemunhar contra ou a favor. Não estou dizendo que é um caso de polícia nem nada do tipo, mas acho que fica mais fácil para entender, sabe? Se você for testemunhar contra ou a favor, você será julgado por isso. Porque todo comportamento sofre um julgamento.
entendeu? Então, vamos continuar. Fica aí, tá? Essa reflexão para vocês. A ética para Platão e para Aristóteles. Para Platão, o conceito de ética iria além do senso comum da sua época. O corpo seria a prisão da alma. Lá vem Platão com essas histórias de alma, muito inteligível e muito sensível, né? Que é imutável e eterna. Existiria um bem em si, próprios da sabedoria da alma, e que deve ser rememorados pelo aprendizado. Esta bondade absoluta do homem tem relação a uma ética anterior à experiência, pertencente à alma, e que o corpo, para reconhecê-la, terá de ser purificado. Ou seja, nada muda relacionado ao que a gente viu sobre Platão, né? Ele tinha que viajar na maionese e colocar essa teoria de ética dentro da alma, que a ética é inerente à nossa alma, que a nossa alma é imutável e eterna, e essa ética está inerente a ela, né? Que ela já existia, que pertence à nossa alma, e que o nosso corpo vai receber essa alma, e através do aprendizado é que nós conseguiríamos reconhecer essa ética. E como seria a purificação desse corpo? Através de educação. Então, vamos continuar. Já para Aristóteles, é um pouco diferente. Aristóteles subordina sua ética à política, acreditando que na monarquia e na aristocracia se encontraria a alta virtude, já que é um privilégio de poucos indivíduos. Também que na prática ética nós somos o que fazemos, ou seja, o homem é moldado à medida em que faz escolhas éticas e sofre a influência dessas escolhas. Ou seja, para Aristóteles, a nossa ética, a nossa prática ética está ligada ao que nós fazemos, ao que nós escolhemos, o que é certo e é errado, e que nós sofreremos as influências dessas nossas escolhas. Em sua reflexão sobre ética, Aristóteles afirma que o propósito da vida humana é a obtenção do que ele chama de vida boa. Isso significa ao mesmo tempo que a vida, o bem e a vida harmoniosa. Ou seja, para Aristóteles, ser feliz e ser útil à comunidade eram dois objetivos sobrepostos. Ou seja, a ética estava ligada ao ser feliz, ao ser uma pessoa boa, a ser... Acho que vocês conseguiram entender, né? Que a felicidade está ligada... Acho que eu não preciso nem terminar de ler. Está ligada ao ser útil na comunidade, e nós conseguiríamos ser útil através da ética, né? Afinal, nós somos o que nós fazemos. Então, vamos ver um pouco da ética no cristianismo, né? Na parte da filosofia medieval. Com o cristianismo romano, através de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, incorpora-se a ideia de que a virtude se define a partir da relação com Deus e não com a cidade ou com os outros. Vocês vão ver um pouco disso depois, dessa questão social, mais na frente com Hegel, como eu falei no início. Vocês vão ver que são dois conceitos, né, duas teorias opostas. Mas Hegel é lá na modernidade. Aqui ainda estamos na filosofia medieval. Então, esses dois filósofos, eles acreditam que essa ideia de ética está ligada à sua relação, a relação de nós humanos para com Deus, ou seja, a relação criador-criatura, entendeu? Então, Deus, nesse momento, é considerado um único mediador entre os indivíduos. As duas principais virtudes são a fé e a caridade, ou seja, a ética estava ligada à fé e à caridade. Esses dois conceitos, né, a fé e a caridade, estavam
introduzidos na ética. E isso se confirma com livre-arbítrio, ou seja, nós sabemos o que nós devemos fazer, porém, com o nosso impulso de liberdade, né, com o nosso livre-arbítrio, que nos leva ao mal, que no caso seria o pecado, porque o homem, ele é pecador, ele precisa de Deus, tá? Então, ele precisa da lei divina para conseguir suprir, né, essa necessidade, essa ideia de caridade, de fé, de ética, para seguir a ética. Ou seja, ele precisaria da lei divina. O que seria essa lei divina? Lembra que a gente viu que a moral lá no início tinha o caráter de regra? Então é sobre isso que nós falamos agora. Então seria como se a moral fosse a lei e a ética seria a forma como nós deveríamos agir, que nós sabemos que deveríamos agir, mas também tem o outro lado da moeda, né, que é o antiético, que é o que a gente acaba fazendo por sermos pecadores, fracos, por não saber, por não conseguir fazer o que é certo sozinho, precisando de Deus. Eu espero que tenha ficado clara essa explicação. Então, ética e o pensamento moderno. Então, vamos lá. Vamos falar logo sobre Immanuel Kant. Vamos entrar para o racionalismo cartesiano. Gente, lembrando que eu já falei sobre Immanuel Kant lá na primeira aula, mas faz muito tempo. Lembrando que ele era um filósofo muito metódico, ele tinha métodos, ele achava que a razão só iria ser encontrada através de métodos rígidos, que você deveria seguir a regra de exatamente como estava prescrito. Acho que não tem como dizer isso sem ser assim, sabe? Você tem que seguir aquilo porque tem que seguir, pronto. Então vamos lá. Agora a razão é o caminho para a verdade, ou seja, vamos recapitular um pouquinho. Na Idade Antiga, a filosofia começou, né, tendo uma ligação com os mitos, com o cosmo, porque o cosmo e os mitos eram a forma de explicação para o mundo. Pouco tempo depois, começaram a perceber que os mitos não explicavam tudo, e foi quando surgiu a filosofia. Filosofia quer dizer o quê? Amor à sabedoria. Então, a filosofia surgiu para mostrar que só através do intelecto, através da razão, que nós conseguiríamos chegar a respostas concretas, sem a ideia de divindades e tudo mais. Ok? Filosofia antiga. Porém, após, né, todos os problemas que a Grécia teve, aí depois veio a ascensão de Roma, depois Roma caiu, sabe? Depois disso tudo, de todo o contexto histórico, vem o cristianismo, que cresceu muito e acaba juntando a filosofia com a fé, né? Que nós vamos ver que cristianizaram Platão e Aristóteles. Eu vou mostrar isso a vocês na próxima aula, que é muito interessante. Pelo menos eu acho muito interessante. Então, na filosofia medieval, para eles afirmarem a fé no Cristo, no Criador, para aquelas pessoas pagãs, para aquelas pessoas que entendiam que não precisavam de religião para explicar o mundo, a razão entrou para justificar a fé. Tá? Então, depois disso, que a igreja começou a dominar tudo, né? Inclusive as universidades foram criadas pela Igreja Católica. Após esse domínio católico, vem
a Idade Moderna, né, trazendo essa ruptura de novo. Então, vamos romper com a religião e mostrar que só razão, através da razão, que nós conseguiríamos chegar à verdade. Então, esse racionalismo cartesiano é basicamente isso. A razão é o caminho para a verdade. Entende? Então, através dela, através dos métodos que nós vamos usar para chegar a essa verdade, o que importa é isso, sabe? Sem fé, apenas a razão. Então, vamos lá. Agora a razão é o caminho para a verdade. E para chegar a ela, é preciso um discernimento, um método. Em oposição à fé, surge agora o poder exclusivo da razão para discernir, distinguir e comparar. Este é o marco na história da humanidade, que a partir daí acolhe um novo caminho para se chegar ao saber, o saber científico, que baseia-se no método, e o saber sem método é mítico ou empírico. Immanuel Kant, eu coloquei até uma fotinha dele aqui, e vamos lá. A ética moderna traz à tona o conceito de que os seres humanos devem ser tratados sempre com o fim da ação e nunca como um meio de alcançar seus interesses. Essa ideia foi contundentemente definida por Immanuel Kant. Ele afirmava que não existe bondade natural, ou seja, todos nós somos egoístas, ambiciosos, destrutivos, agressivos, cruéis. Somos tudo que há de ruim, tá? Por natureza. Nós somos péssimas pessoas por natureza. Não existe bondade natural. E querendo ou não, a gente pode fazer um paralelo com o que eu acabei de falar, da questão do cristianismo, quando falamos que o homem tem o livre-arbítrio, mas que tende para o mal, sabe, por ser pecador. Nesse caso de Emmanuel, ele não fala de pecado, obviamente, mas ele fala que nós somos ruins, que nós, seres humanos, somos ruins. E de acordo com esse pensamento, para nós nos tornarmos seres morais, era necessário nos submetermos ao dever. Essa ideia é herdada da Idade Média, na qual os cristãos difundiram a ideologia de que o homem era incapaz de realizar o bem por si próprio, que foi exatamente o que eu falei. Foi um resquício. Quando ele diz que não existe bondade natural, é resquício da Idade Média, é resquício do cristianismo, ok? Então, por isso, ele deve obedecer aos princípios divinos, cristalizando assim a ideia de dever. Kant afirma que se nos deixarmos levar pelos impulsos, apetites, desejos e paixões, não teremos autonomia ética, pois a natureza nos conduz pelos interesses, de tal modo que usamos as pessoas e as coisas como instrumentos para o que desejamos. Gente, isso é muito pesado. Não devemos ser escravos do desejo. Isso para mim é pesadíssimo. É muito pesado. Ou seja, para Kant, para Immanuel Kant, então para Immanuel Kant, a ética está ligada ao não ser escravo dos desejos, a saber que mesmo com aquele impulso que eu tenho de fazer a coisa errada, eu devo fazer a coisa certa. Eu devo saber qual é a coisa certa e eu devo fazer essa coisa certa. Ou seja, eu devo saber o que é a questão da moral e fazer, botar em prática, que é a questão da ética. Para Hegel, Friedrich Hegel, já é diferente. Eu até deixei aqui mais escuro
porém não ficou exatamente como eu queria. Então, vamos lá. Para Hegel, a ética, ela deve ser determinada pelas relações sociais. Lembra que eu falei algumas vezes, assim, pincelei algumas vezes, sobre que a visão dele seria diferente? É oposto, isso é o oposto ao que nós vemos lá na ética e cristianismo, né? Onde a ética estava ligada não ao homem ou à sociedade, mas sim a Deus. Já que não é assim. Para Hegel, para o pensamento moderno, não é assim. Ou seja, a ética deve estar ligada, deve ser determinada pelas relações sociais. Eu vou até ler essa partezinha, né, depois do que fala que a ética deve ser determinada pelas relações sociais, porque eu acho bem importante. Nós, como sujeitos históricos e culturais, nossa vontade subjetiva deve ser submetida à vontade social. Ou seja, se eu, como pessoa, tenho vontade de ir lá na Americanas, eu vou insistir nesse exemplo, ir lá na Americanas, pegar, abrir o chocolate, comer e sair sem pagar, eu tenho vontade de fazer isso. Mas eu sei que no contexto social em que eu vivo, existem regras e que eu devo segui-las, porque eu vivo em sociedade, tá? Então, é a mesma coisa que você, por exemplo, sei lá, roubar o chocolate da Americanas, pegar e sair sem pagar. Eu sei que roubar é errado. Tem uma lei que diz que se você roubar, você vai ser preso. Então, por que em sã consciência eu iria pegar o chocolate e sair sem pagar? Sendo que eu sei que existem consequências para isso e que já entra uma questão de tipo, o ser humano só entende que é errado porque vai ter uma punição, sabe? Não faz isso por simplesmente ser errado, por ser contra as regras, mas é porque tem a regra e tem a punição, sabe? Acho que vocês conseguiram entender, né? Porque a gente só faz as coisas certas porque tem punição. Porque na maioria das vezes tem punição, tá? Quando na verdade nosso instinto individual deveria estar abaixo do nosso instinto coletivo, ok? Então, vamos continuar. Desta forma, a vida ética deve ser determinada pela harmonia entre a vontade subjetiva individual e a vontade objetiva cultural. Através desse exercício, interiorizamos os valores culturais de tal maneira que passamos a praticá-los instintivamente, ou seja, sem pensar. A partir do momento que nós internalizamos isso, que nós somos seres coletivos e não individuais, que nós vivemos em sociedade e que isso sobrepõe os nossos quereres individuais, nós começamos a fazer isso, não seguir as regras, não por serem regras, mas por serem melhor para nós e para a sociedade. Entendeu? Eu pensei num exemplo bem polêmico aqui em relação a isso, mas não vou dar não vou dizer esse exemplo não, porque não quero discórdia nas minhas aulas, tá? Também não quero debater sobre isso, só lembrei aqui. Enfim, vamos continuar. Se vocês tiverem exemplos sobre isso, deixem nos comentários, tá? Mas não quero briga. Não gosto de briga, eu sou da paz. É isso aí. Vamos continuar. Se isso não ocorrer, é porque esses valores devem estar incompatíveis com a nossa realidade e por isso devem ser modificados. Nessa situação, podem ocorrer crises internas entre os valores vigentes e a transgressão deles. Ou seja,
quando uma pessoa que está com fome e que precisa roubar por causa disso, ela sabe que é errado, mas ela pratica, porque a realidade dela é outra. Mas não quer dizer necessariamente que ela vai modificar esse conceito que ela tem de ser errado roubar e vai apenas roubar, sabe? Porque ela precisa, né? Nesse caso, eu acho errado, né? Da pessoa ter que roubar para comer e tipo, essa é a única saída. Eu entendo, né? Mas enfim, também é um exemplo polêmico que eu dei. Mas por causa desse, vamos supor, né, que essa pessoa ela não tem dinheiro, ela vai roubar para comer, então acaba tendo uma crise interna, porque o que ela aprendeu de nunca ter que roubar, por ser errado roubar, então ela começa a ter uma crise interna entre os valores vigentes, que é tipo, não roube porque é errado, você pode ir preso, é contra as regras. E essa transgressão de valor. Acho que vocês conseguiram entender, né? Eu espero. Então vamos lá. Moral e ética na rotina diária. Moral é o conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, ou seja, de caráter normativo. São normais. Como eu deixei lá no início, no primeiro slide. E essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Ou seja, é uma junção do que a gente viu da questão ética na filosofia antiga, medieval e moderna. A ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar e nem de cumprir, porque são as nossas ações. Acho que ficou claro, coloquei até um memezinho aqui, né? Porque essa aula tá enorme e deve estar bem cansativa também para quem está assistindo. Está cansativo para quem está gravando. Quem dirá para quem está assistindo, não é mesmo? Então vamos falar agora do juízo de fato e do juízo de valor, que eu falei para vocês lá no iniciozinho também. Não lembro qual foi a parte do slide mais, né? Porque já faz meia hora que eu estou gravando essa aula. Então vamos lá. O que seria o juízo de fato e o juízo de valor? Eu vou dar um exemplo bem fácil. Vou voltar com o exemplo da minha garrafa verde da Tupperware. Minha garrafa verde, ela é verde água. Minha garrafa verde é verde água. Ai, professora, pelo amor de Deus. Enfim, mas vamos lá. Minha garrafa da Tupperware, ela é verde água, tá, gente? Se vocês não sabem que tom é esse, é só procurar na internet. Ela é verde água e é de 1 litro. Ok? Então, de juízo de fato, né? O juízo de fato que eu faço dessa garrafa é que ela é uma garrafa e que ela é feita de plástico verde, que ela tem uma tampa e ela é um recipiente para colocar líquidos. Pode ser água, pode ser suco, pode ser refrigerante, contanto que seja líquido, ok? É um juízo de fato. Porém, existe o juízo de valor. E como seria esse juízo de valor? Seria de eu que sou dona dessa garrafa, posso chegar e dizer que ela não é uma garrafa. Que o que você vê e o que você construiu durante toda a sua vida de conceito de garrafa está errado. Que essa garrafa, ela não é uma garrafa. Ela é, na verdade, um estojo feito para colocarmos lápis, caneta, corretivo e borracha. Isso seria o juízo de valor. Ai, gente, esse conceito, esse exemplo é muito engraçado. Eu fico imaginando. Por favor, usem a criatividade, viu? Eu acho que vocês já repararam que é tudo muito viajado em filosofia. Mas enfim, vamos lá. Vamos conceituar mesmo agora, tá? Sem exemplos e sem brincadeirinhas. Juízo de fato. São aqueles que dizem o que as coisas são.
como são e por que são. Que é aquele momento que eu fiz a descrição da minha garrafa para vocês. Vocês estão cansados já de lembrar dessa garrafa. Mas esse conceito dela, esse exemplo dela se encaixa em todos os slides, é incrível. E o conceito agora de juízo de valor. São avaliações sobre as coisas, pessoas, situações, e são proferidos na moral, nas artes, na política e na religião. Como eu já dei o exemplo, acho que já deu para entender, né? Então, vamos para o próximo. Vamos falar sobre o progresso moral. Gente, essa partezinha do slide é a parte que eu mais gosto. Porque dá para você entender no cotidiano, sabe? Como funciona as coisas e tal. Então, vamos lá. Só existe progresso quando há avanço na qualidade do ato moral em proveito do bem viver. Ou seja, gente, nosso progresso moral só vai acontecer quando nós, brasileiros, pernambucanos, vou falar aqui agora da minha cidade, né? Itamaracaenses. Eu acho que é assim que chama, né? O povo daqui, eu espero que seja. Se não for, não sei não. Continuando. Nós só teremos qualidade do ato moral quando nós soubermos viver, quando nós tivermos condições para viver, ou seja, moradia de qualidade, saneamento básico, que aqui na minha cidade, por exemplo, não tem, né? O esgoto vai direto para o mar, sem tratamento nenhum, né? Quem é daqui de Itamaracá sabe. Quando nós tivermos acesso a uma educação básica de qualidade, básica e superior de qualidade, quando nós tivermos acesso à saúde de qualidade, porque em teoria o SUS é lindo, vai na prática depender do SUS, sabe? Quando nós tivermos tudo isso de qualidade, quando nós conseguirmos viver bem e não sobreviver, entenderam? Então vamos lá. Ampliação na esfera moral. Coloquei aqui dois conceitos, né? O de aplicação na esfera moral, e caráter consciente e livre de ação. Por quê? Porque é onde é aplicado e como seria aplicado, no que é que estaria ligado esse progresso moral. Então, onde seria aplicado? Né? Onde aconteceria esse progresso moral? Essa qualidade apareceria onde? Né? Aplicação da esfera moral. Certos atos, antes garantidos por força legal, passam a ser cumpridos por exclusiva obrigação moral. Lembrando que moral está ligada à norma também, sabe? E não é norma de lei só, de estar lá prescrito na lei, mas são normas sociais, que não está escrito em lugar nenhum, mas que nós vivemos, nós que vivemos em sociedade, sabemos que aquilo é certo e aquilo é errado. Eu espero que tenha ficado claro. Por exemplo, jogar o papelzinho de jogar lixo, né? Qualquer lixo, jogar garrafa, papel de pipoca, papel de biscoito, papel de confeito, pela janela do carro, pela janela do ônibus. Então, se eu fizer isso, eu estou errada. Ai, mas parece que existe uma lei agora, né, que paga a multa. Enfim, mas vamos supor que não tem essa lei, mas que nós sabemos que é errado, né? Então, deixa de ser uma questão de força legal, né, de ser lei, para ser algo que está ligado à norma social, tipo, aquilo realmente está errado e eu não posso fazer, porque não afeta só a mim, afeta outras pessoas. Eu espero que tenha ficado claro. Gente, se não ficar claro, deixem nos comentários, tá? Eu tento ver como é que eu vou explicar de novo. E é isso. Eu vou beber aqui uma aguinha, porque tá complicada a situação da garganta. Voltei, queridos. Então, caráter consciente e livre da ação. A responsabilidade moral depende de um compromisso. Ou seja,
está ligado diretamente aos nossos atos, à nossa responsabilidade de saber, de entender, internalizar e executar essa ação. Entenderam? Então, grau de articulação entre interesses coletivos e interesses pessoais. Isso seria o equilíbrio entre os interesses comuns, sociais, e os interesses pessoais de cada um, individual. E eu coloquei aqui, né, uma crítica, porque eu sou dessas, né, nessa chargezinha aqui, né? Propina? O que aconteceu com a sua ética? Liquidei na última Black Friday. Fica aqui esse questionamento, essa reflexão, tá? Ano de eleição, está perto de começar a campanha política, então pensem direitinho no nosso bem viver, no nosso progresso moral, tá? Pensem bem em quem vocês vão votar, se vocês vão receber dinheirinhos para votar em fulano, né? Pensem direitinho no que vocês vão fazer com seu voto, se vocês vão jogar no lixo ou se vão fazer valer a pena, tá? Porque tudo isso está ligado com o progresso moral, tá, meus amores? Vamos lá para o próximo slide. A ética aplicada. Ai, eu amo esses conceitos aqui que eu coloquei. Inclusive o de bioética, que foi uma coisa que me marcou muito no meu ensino médio, que eu estudei, mas que me marcou muito. E eu vou começar falando sobre ela, tá? A bioética ou ecoética, ela está ligada às questões biológicas nossas. Por exemplo, a escolha de um gene, né? No caso seria a manipulação do DNA ou do genoma humano. Quem é da área de biologia já entende do que eu tô falando, né? Lembram da clonagem da ovelha Dolly? Aquilo é um exemplo de bioética. Por quê? Porque eles clonaram uma ovelha exatamente como a outra. Tipo, quem em sã consciência iria querer ter um clone de si mesmo? Sabe? Existe até aquela novela, né, que se chamava O Clone, que passou em 2001 na Globo. Antiguíssima. Eu não era nem nascida quando ela passou. Mas falava justamente sobre isso, né? Sobre o médico que clonou outra pessoa. E essa pessoa, ela tinha morrido. Que quem faz o personagem é Murilo Benício. Se vocês não sabem quem é só procurar na internet. Procurar um resuminho da novela. Mas eu lembro que, por exemplo, o personagem dele tinha um irmão gêmeo. Aí ele tinha se apaixonado por uma moça. Só que depois ele tinha ido embora porque eles não podiam ficar juntos e tal, e ele morria. E tinha uma mulher que acabava engravidando. Eu não sei como é que ela engravidava. Provavelmente foi ela que fez inseminação artificial. Alguma coisa assim. Eu sei que ela nasceu, que o Pirra nasceu com a cara de Murilo Benício, né? Do personagem dele. Então descobriram que era um clone. E imagina isso na cabeça da mãe da criança que nasceu, da mãe do cara que morreu, do irmão, e imagina aí a mãe do cara que morreu, o irmão gêmeo dele, sabe? A moça com que ele se apaixonou. Imagina essas pessoas vendo que existe uma pessoa com a cara da outra, sabe? Do mesmo jeito. Imagina o pacto que seria. Eu iria dizer que seria ser. Tá, é bom, viu? Imagina, sabe? Até onde nós podemos escolher, por exemplo, o gene que vale a pena ou o gene que não vale, sabe? Isso me lembra muito uma questão de seleção do que é bom e do que não é, sabe? A gente vê que pela pressão social existiam muitas pessoas, entre aspas, padrão, sabe? Aquelas pessoas que então se eu posso escolher a cor do olho do meu filho, então eu quero a cor do olho azul.
Ah, eu quero o cabelo dele liso. Aí eu poderia colocar a cor do cabelo dele loiro, né? Ele poderia ser branco. Tem um gene aí de ser alto, se tiver, então acho que é perfeito. Sabe? O que nos faz escolher o gene que é bom e o gene que não é? Entenderam? Eu acho que vocês entenderam, né? Espero que sim. Ética ambiental. Então, o que seria a ética ambiental? Discute as relações do ser humano com a natureza. Então, até onde nós somos superiores à natureza, sabe? Até onde nós podemos explorar e tal. Até onde nós temos o direito, digamos assim, de desmatar uma floresta. E aí? Até onde? Até onde que vai? Sabe, a nossa ética em relação a isso? A nossa moral. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, tá? E a ética dos negócios. Meu Deus, eu vou fazer 1 hora de aula. Não sei nem se vocês vão assistir até aqui. Ética dos negócios, responsabilidade das empresas, inclusão de pessoas com deficiência, combate às formas de racismo e discriminação. Ética dos negócios é quando nós, donos de empresas, vamos supor assim, né, que eu sou dona de uma multinacional e eu não tenho nenhum deficiente, por exemplo, nenhuma pessoa com deficiência. Deficiente não, tá, gente? Porque tá errado. Antes da deficiência existe uma pessoa, então a pessoa com deficiência. Eu, por exemplo, não emprego ninguém com síndrome de Down, ou eu não emprego ninguém com. Como é o nome? Enfim, eu esqueci o nome, paralítico, lembrei. Quando eu não emprego ninguém paralítico ou com alguma paralisia, sabe? Então, eu estou errada, ou alguém negro, que tem isso também, tá? Eu estou sendo antiético. Eu estou indo contra a ética dos negócios. Ok? Ok. Coloquei aqui exemplos de bioética, né? Esse filme, gente, ele é muito interessante. Eu assisti ele, quer dizer, eu assisti uma videoaula que falava sobre ele. E eu achei muito interessante e eu achei legal trazer esse exemplo aqui para vocês. Que, como eu comecei a estudar genética no 3º ano, então eu via muito videoaula, né? Porque eu era um pouquinho burra em genética. Mas tudo bem, acontece. Então, em uma dessas videoaulas eu assisti e eu achei muito interessante. Então, eu coloquei 2 exemplos aqui. O caso da ovelha Dolly, que foi que eu falei a vocês, né? Inclusive deu errado, porque ela morreu, ela cresceu super cedo, quer dizer, ela se desenvolveu super rápido, e depois ela acabou morrendo bem rápido, bem mais rápido do que a original, tá? Mostrando que os clones, eles são um pouco falhos ainda, né? E, querendo ou não, essa questão de clonagem, ela me assusta um pouco, né? Mas vamos lá. O filme se chama Gattaca, uma experiência genética, né? Então eu coloquei aqui uma breve explicação e eu vou ler para vocês, mas é relacionado também àquela questão de seleção de gene. A pessoa só seria empregada de acordo com o seu gene. Por exemplo, a pessoa tem uma predestinação para o câncer. Ah, não vou lhe empregar porque eu sei que você vai dar trabalho para mim. Vamos supor, né, que eu, dona de empresa, vou ter que arcar com os custos do seu tratamento. Vamos supor. Eu não sei se é assim que funciona, tá, gente? Mas vamos supor que é. Então é mais ou menos isso. Então, na ficção científica, parte da população é criada geneticamente em laboratório. Como eu falei, né, dessa criação de genes, o que é bom e o que não é. As pessoas concebidas biologicamente são consideradas inválidas, pois não contêm doença, podem conter doenças herdadas do seu histórico familiar. Vincent Freeman, um inválido, entre aspas, consegue um trabalho de destaque em uma corporação, escondendo sua verdadeira origem, mas seu segredo pode acabar sendo revelado. Para saber o resto da história, vai ter que assistir o filme. É isso aí. E agora nós vamos responder as questõezinhas, né? Então vamos lá para a primeira questãozinha. Eu coloquei só 2, porque, gente, sinceramente, está muito grande essa aula. Na linguagem comum e mesmo na culta, segundo Boff, ética e moral são sinônimos, identificamos a ética com a moral pelo fato de terem a mesma origem etimológica.
mas a ética distingue-se da moral. Podemos afirmar que a origem etimológica da ética e moral é, respectivamente, letra A, ethos e mores, ambos com o significado de morada humana ou modo de ser. Ethos e pathos, ambos com o significado de modo de ser ou costumes. Letra C, mores e pathos, ambos com o significado de morada humana ou modo de ser. Mores e patos, ambos com significado de costumes ou morada humana. Ou letra E, nenhuma das alternativas. Minha gente travou, peraí. Voltei. Nenhuma das alternativas anteriores. Minha gente, deu uma travada aqui na minha mente. Mas o Windows já reiniciou já. Então, respondam aí a questão e tentem descobrir. Deem uma pausa no vídeo e tentem responder. Mas eu já vou deixar aqui, ó, marcadinho que a letra A, eu falei lá no início que era ethos e mores, era costume e modo de ser, né? Então já tá aqui, modo de ser, é isso. Acho que não tem nem, porque essa questão é bem facinha, então acho que não tem nem o que explicar. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu respondo. Podemos afirmar que a moral distingue-se da ética pelas seguintes características. Letra A, pelo plano teórico e reflexivo, e pauta-se em princípios universais. Letra B, situa-se no plano das práticas sociais, sendo um fenômeno complexo, e pauta-se em princípios universais. Letra C, situa-se no plano das práticas sociais, sendo um fenômeno particular e plural. Situa-se no plano teórico-reflexivo, sendo um fenômeno singular e plural. Nenhuma das anteriores. Essa questão é pegando, viu? Pelo menos eu achei, viu? Quando eu fui fazer a escolha das questões. Então, pausa e tenta responder sozinho. Podemos afirmar que a moral distingue-se da ética pelas seguintes características. E aí, o que vocês acham? Eu marcaria a letra... Ai, meu Deus, peraí. Calma, gente. Que eu tô sem apoio aqui. Mas eu marcaria letra C. Situa-se no plano das práticas sociais, sendo um fenômeno particular e plural. Mas, professora, por que não princípios universais? Porque, gente, a ética e moral não tem isso, são princípios universais. Lembra que está ligado a nós, está ligado às práticas sociais, como eu falei lá no início, está ligado ao conceito social. Desde o início, quando nós começamos a viver em agrupamentos, em sociedades primitivas, lá no primeiro slide. Então, a resposta a gente encontra aí. Situa-se no plano das práticas sociais. Ok, até aí tá certo. Mas, sendo um fenômeno complexo que pauta-se em princípios universais, gente, não é complexo. Moral, assim, em teoria não, né? Mas não é isso, não são princípios universais. É um fenômeno particular mesmo. Porque universais seriam, é um conceito só para todo mundo. Não, para mim um conceito de ética é uma coisa, mas para outra pessoa é outra. Por isso que é particular, mas é plural, porque nós entendemos entendemos do conceito de ética de forma diferente, mas nós entendemos, sabe? É um contexto, digamos assim, ética seria um conceito, como eu posso dizer, eu vou lembrar a palavra, gente. Comum. Seria um conceito comum a mim e a outra pessoa.
Entenderam? Por isso que é plural, porque abrange várias pessoas, tá? Gente, eu tava tentando fazer um resumo aqui, eu ia explicar letra por letra, mas não dá, minha gente, porque senão vai ficar enorme essa aula. E eu só coloquei essas duas questões mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não consigo falar rápido. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. Se houver dúvidas, deixa nos comentários. Curtam, comentem, divulguem para os amigos que vão fazer Enem, que vão fazer vestibular. E é isso, galera. Obrigada por assistirem até aqui. E eu prometo tentar fazer uma aula mais breve, tá? Ou tentar dividir. Perdão, eu tentei gravar outras vezes para ver se eu diminuía a aula, mas não dá, gente. Não dá mesmo, porque o assunto é muito extenso, eu tinha muita coisa para falar e eu falo bastante. Então, eu não quero privar vocês de uma aula boa, porque tá muito grande, tá? Então, tenham paciência. Se quiserem aumentar a velocidade do vídeo, aumentem. E é isso aí, gente. Beleza? Tudo certo com vocês? Porque comigo tá tudo certo. Beijão e até a próxima aula.